Bom dia. Hoje a gente tá aqui para falar de um livro muito legal. É esse aqui, ó. Seja Homem, a masculinidade desmascarada, por um autor, ele de origem congolesa, mas ele foi, quando criança, para Londres e lá ele ficou, tá? O nome dele é J.J. Bola. E além do livro ser maravilhoso, tem um prefácio do Emicida, também muito legal. Só pelo prefácio também já poderia ser interessante conseguir ler esse livro, tá? Bem, eu vou fazer um resumo dos 2 primeiros capítulos desse livro, depois a gente continua em outro vídeo, tá bom? Bem, o J.J., ele vai mesclando a sua narrativa em torno de como o homem acredita que é ser homem, a partir das suas leituras de grandes feministas. Então ele é super embasado, assim, e interessante que ter sido um homem, aquele que escreve, né? Porque a gente vê muita mulher, né, falando sobre masculinidade tóxica e tal, mas agora a gente tem um homem autor. E aí eu acho que é o grande diferencial e que seria, assim, que eu gostaria, como mãe, como professora, como mulher, que todos os meninos adolescentes lessem esse livro do J.J. Bola. Bem, então ele vai mesclando as suas leituras de feministas, leituras de livros clássicos, como Mabel Holtz e tal, e também a sua vivência, porque ele tem a sua origem no Congo, e ele é de uma comunidade de imigrantes que está em Londres e que é muçulmano, né? Então ele começa contando sobre ele no início da adolescência, andando de mãos dadas, né, com um grupo muito grande, né, de homens da sua comunidade, todos de mãos dadas, e aquilo para ele e para todos aqueles homens daquela comunidade é o que é ser homem, é o que define a masculinidade, o que define o comportamento masculino. E aí alguns colegas, né, de bairro veem ele de mão dada com outros homens. Esses colegas são de Londres, né, então eles têm outros costumes. Então, quando ele é visto, o comportamento dele, que era tido como a masculinidade, o que é ser homem, imediatamente aquilo cai, rui, né? Porque para os colegas aquilo não é ser masculino, aquilo não é um comportamento adequado para os homens, né? O que isso significa? Significa, é meio óbvio, né? Mas a questão é de como essas coisas entram na cabeça da gente através da socialização, né? Isso significa que ser homem, o comportamento masculino, como que os outros veem você como homem, varia de cultura para cultura. E é o que esse livro vai discutir. Vai discutir também, um dos temas fundamentais, é o patriarcado. Então, esse patriarcado, que é uma ideologia que hierarquiza homens e mulheres, né? Ele retira direito, poder, acesso a recursos e tal das mulheres. E para fazer isso, essa ideologia necessita de um tipo de homem que garanta essa perda de poder por parte das mulheres. Então ela precisa de um homem que se comporte de uma certa forma, que se comporte de maneira
a partir dos estereótipos que a gente vai ver e que a gente vê na sociedade de maneira geral. O que o autor está querendo dizer? Ele está dizendo que o patriarcado faz mal também para os homens, né? E isso é uma coisa importante, porque parece a luta feminista, aos olhos de muita gente, parece que a luta feminista é contra os homens, e isso não é verdade, é contra o patriarcado. E como o patriarcado também faz mal aos homens, então estejamos todos contra o patriarcado, né? E aí o J.J. Bola, ele vai contando que ele teve alguns momentos de depressão na vida dele, né? E ele vai relatando de como isso também fez ele pensar sobre como os homens se relacionam com os seus próprios sentimentos e com a expressão desses sentimentos, né? De como a sociedade exige que esse homem, né, esse homem padrão, se comporte com relação aos sentimentos. Então, ele fala, é um dado de Londres, da Inglaterra, mas esse dado ele se reproduz na maior parte dos países, né? Que o número de homens com depressão em relação às mulheres é menor, mas o número de homens com depressão que chegam ao suicídio é muito maior do que entre as mulheres. Isso significa o que exatamente? Significa que essas crenças rígidas, né, bem estereotipadas do que é ser homem, do que é ser homem para os outros, né, como os outros enxergam você como homem, é opressivo, né? E quem não se adequa a esse padrão opressivo, ele é considerado desviante. Esses estereótipos para ver se aquela pessoa, se aquele homem, né, é um homem de verdade, né, um homem viril, um homem másculo, ele é tão rígido que ele chega às raias da competição, né? Ah, não, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Então, eu sou mais homem que você. E isso acontece desde muito criança, né? A socialização dos meninos é altamente opressiva. É claro que, veja, o autor e nem eu estamos aqui dizendo que o patriarcado faz mais mal aos homens do que às mulheres, certo? Até porque as mulheres morrem por causa desse patriarcado, né? Por causa da violência doméstica e tal. O autor, ele só está mostrando que os homens também sofrem com isso. E se os homens se eles lessem esse tipo de coisa, passassem a ser tratados, né? Se eles pudessem perceber que isso pode ser tratado, que isso pode ser modificado através de se expor, de conversar, ele também iria contra esse patriarcado e todos nós ganharíamos, certo? Então, na socialização, desde muito pequeno, o que o menino vê, né? O que ele sente dos seus pares, né? A ideia do seja homem, né? Então, você pode ou não pode fazer tal coisa, homem não chora, homem não demonstra sentimentos, né? Então, então engole o choro, né? Imagina o quanto isso é ruim, né? Muitas vezes a gente, mulher, né? Às vezes a gente engole o choro porque tá no trabalho, por exemplo, né? E aquilo, né, faz tão mal. Você imagina uma vida toda, né, engolindo. Já não se sabe mais como tirar aquele sentimento dali, a não ser pela violência. Então, mesmo quando há demonstração de sentimento, por exemplo, um amigo diante do outro, no grupo e tal, né? Um vai elogiar o outro e tal. Oh, né? Como você tá bem vestido, hein? Mas sem viadagem nenhuma. Esse recurso de linguagem que é para justificar aquela fala de carinho, de admiração, ela se mostra necessário para você
para o homem, né, para os meninos, para os rapazes, eles continuarem se autoafirmando como um homem másculo e viril, né? Então, a ideia que se passa é que é da natureza do homem, né, dos hormônios. Então, homens são fisicamente mais fortes por causa do testosterona. Mas será que isso é realmente verdade se comparado a todos os homens e todas as mulheres, né? E quanto isso é um peso para os homens, né? Carregar a ideia de que tem que ser fisicamente mais forte. E também são mais lógicos, por exemplo, né? Mais racionais, enquanto as mulheres são mais emotivas e tal. Mas isso tudo é feito através do treinamento, né? Então, como assim homens são mais lógicos? Então, o J.J. Bola, ele dá um exemplo, né? Porque ele fala muito da relação disso tudo com os esportes, né? Como os homens acabam usando o esporte como um mecanismo de se expressar, uma válvula de escape, né? Para as suas expressões. Então, ele mostra como que os homens são mais lógicos se nos dias em que a seleção de futebol nacional perde um jogo, uma Copa, qualquer coisa assim, há um aumento significativo de violência doméstica. Qual é a relação, né, lógica entre o time de futebol do país perder um jogo de futebol e o homem bater na esposa e nos filhos? Isso não tem lógica nenhuma. Então isso mostra que homens e mulheres têm sentimentos e emoções iguais, né? No sentido assim de que não é mais lógico e o outro mais emocional, mas que isso é fruto realmente da socialização. Então, uma frase eu achei muito legal do J.J. Bola, que ele fala que a masculinidade não é o patriarcado. Isso eu achei muito legal porque é libertador para os homens, né? O patriarcado treina os meninos desde cedo a acreditar que ser homem é ser dessa forma, né? Então, essa opressão, ela é muito forte e ela gera dor. E aí, o J.J. Bola fala que o quanto é importante, porque ele chegou a jogar basquete e tal, e daí ele conta que o quanto foi importante algumas personalidades famosas do basquete, que são, né, homens super viris, né, altos, fortes, aquela coisa toda, né, e atléticos e saudáveis, né, e tal, e que tem sucesso, outra ideia, né, de que o homem tem que ter e tal. Algumas desses homens, né, dessas personalidades muito famosas e que são considerados por outros homens como exemplos do que é ser homem, começam a falar de depressão, a falar de que eles sorriem, eles vão lá, trabalham, eles não mostram, mas eles estão destruídos por dentro. E quando se abre a porta da ideia de que os homens têm depressão, e esses homens são, né, vistos como os homens, né, aí abre a possibilidade dos homens comuns darem um grande suspiro e pensar, nossa, então isso que eu sinto não é uma coisa do outro mundo, eu não sou menos homem por causa disso, né? Existem várias formas de ser homem, pode ser que alguns se sintam bem sem demonstrar emoções, mas eu sinto dor e preciso alguém conversar, né? Então, essa importância de se falar sobre a depressão masculina faz com que abra a possibilidade dos homens procurarem atendimento médico e procurarem a socialização desses sentimentos, né? Por quê? Porque a violência masculina é vista como algo da natureza, né?
Então, por isso que não se deve contrariar muito os homens, né? As esposas falam, né? Não deve encher muito o saco dele, porque pode ser que ele estoure e bata em você, né? Essa violência masculina como algo natural, ela faz o quê? Ela ensinou para os meninos, desde criança, de que como se resolve os problemas? Na violência, não na conversa, né? Tem um menino enchendo teu saco lá na sala, você não vai lá conversar com ele, discutir, escuta, por que você não vai com a minha cara? Qual é o problema? Eu fiz alguma coisa? Alguém falou alguma coisa sobre mim pra você? Você achou que eu fiz alguma coisa, né? Não é a conversa, é resolver na violência, né? Então, tem um menino enchendo teu saco na escola, vai lá e bate nele, né? Então, a violência e não a conversa. Então, essa falta de socialização para o diálogo, para a conversa, estimula um acúmulo de frustração, né? Tudo aquilo que não é falado fica lá dentro, né? E tem que sair de alguma forma. Qual é a forma? Através da violência. Então, através do estímulo, né, a buscar terapia, buscar ajuda médica, a passar, a tentar colocar para fora os sentimentos através da conversa e permanecendo homem, né? Permanecendo se sentindo homem, permanecendo sendo respeitado pelos outros homens como homem, isso seria a gente colocar o patriarcado cada vez mais perto do abismo, né? E esse é o finalzinho do nosso vídeo de hoje, tá bom? Então esse é o livro de hoje, Seja Homem, a Masculinidade Desmascarada, do autor congolês J.J. Bola, certo?